Oi, oi, como é que você tá? Você tá bem? Então seja bem-vindo a mais uma aula de física com o professor Cleibinho. Estamos numa sequência de aulas sobre termologia, as coisas que têm a ver com temperatura e com calor. Nessa primeira fase, falando apenas sobre coisas que têm a ver com a temperatura, tá bom? E aí eu já te aviso que essa é a segunda aula, então se você quer a aula de escalas termométricas, termômetros, então você volta e assiste a aula anterior, tá bom? Essa escala é essa escala, volts. Essa aula agora é a aula sobre dilatação térmica dos sólidos. Põe na tela. Pronto, é isso aqui, beleza? Dilatação térmica. Eu coloquei embaixo dos sólidos porque quando a gente vai falar de líquidos e de gases, o processo de dilatação envolve outras análises, tá bom? Então a gente vai focar inicialmente na dilatação térmica dos sólidos. Nessa dilatação de sólidos aqui, eu quero que você entenda primeiro o que é a dilatação, por que ela acontece, e aí só em seguida a gente vai começar a desenvolver os cálculos. Então, vamos para a nossa teoria. Já sabemos que todas as coisas são formadas por partículas, né, por moléculas, que elas estão em constante movimento. E aí elas se organizam formando uma coisa sólida. Deixa eu desenhar aqui uma coisa sólida, apenas de forma ilustrativa, tá bom? Então, não considere aí a beleza dos meus desenhos, porque se beleza é o necessário, então a gente não tem aqui. Pois é. Então vamos lá. Imagine uma coisa, vamos desenhar uma coisa aqui, ó, em 3D. Certo? Você desenha um retângulo, depois você puxa aqui uma perninha para cada canto aqui, ó. Você acabou de criar uma figura em 3D, tá bom? Então, essa figurazinha em 3D, a gente entende que ela tem 3 dimensões, por isso 3D. O que seriam essas 3 dimensões? Primeiro, se você olhar bem desse pontinho aqui, ó, você vai ver que ela tem um... Opa, ficou ridículo. Deixa eu otimizar aqui meu desenho. Parece que piorou. Tentei ajustar, mas piorou. Deixa assim. Pronto. Ela tem um comprimento nessa dimensão. Ela também tem um comprimento nessa outra dimensão aqui. E ela também tem um comprimento nessa dimensão aqui, ó, vertical. Certo? Pronto. Aqui é como se fosse um Y, um X e um Z. Pronto. Por isso que ela é chamada de 3D, ou tridimensional. Porque ela tem essas 3 dimensões aí cartesianas. Certinho? Pronto. Essas partículas que compõem essas coisinhas lá estão em movimento, em agitação. Então imagine que por alguma razão a ação de um calor, por exemplo, fez com que essa temperatura aumentasse. Se essa temperatura aumenta, implica dizer que as partículas que ali compõem aquilo ali, né, elas estão mais agitadas. E por estarem mais agitadas, elas não conseguem mais ocupar o mesmo espaço que elas ocupavam, elas se movem mais, então elas alcançam distâncias maiores e, como consequência disso, faz com que o objeto, como um todo, fique maior do que era, sacou? Então as coisas são assim, quando se aquece um objeto que ele era de um certo tamanho X, então ele vai ficar X mais alguma coisa, ele vai dilatar, então isso é a dilatação. E agora você já sabe, teoricamente, por que existe a dilatação, não é mesmo? O aumento de temperatura aumenta o grau de agitação das partículas, por isso elas precisam de mais espaço entre si, devido às colisões que existem entre as partículas, e aí elas fazem com que o objeto ocupe um espaço maior. Às vezes, essa dilatação ela é visível, você percebe que realmente houve uma dilatação, mas é muito raro. É mais comum que essas dilatações sejam tão sutis que a olho a gente nem perceba, precise de ferramentas para identificar essas mudanças de dimensão, tá bom? E aí, como ela vai mudar de dimensão, ela pode mudar em qualquer uma dessas 3 dimensões. Se ela mudar as 3 dimensões, assim, se não, quando, né? Quando ela mudar as 3 dimensões, a gente diz que esse objeto agora ele passou a ter um novo volume. Então, o objeto ele vai ficar maior nessa dimensão e maior nessa outra dimensão aqui, ó. Pronto, eu exagerei aqui no meu desenho, né? Ó, pronto. Então, perceba que todas as dimensões do objeto foram alteradas, ele ficou grande como um todo. Ele tinha um volume inicial, aqui ó, e ele passou a ter um novo volume, vou chamar aqui de volume final. Então, o que eu quero que você perceba é que houve uma mudança de volume. Só que existem situações que o que nos interessa não é a dilatação do volume, mas é só de uma dimensão. Por exemplo, eu preciso encaixar esse objeto dentro de um espaço que ele é bem pequenininho. Então não importa para mim a largura, mas só o comprimento dele. A espessura também não importa. Notou que é só uma única dimensão?
Quando a gente analisa só uma dimensão, a gente diz que essa dilatação é linear, como uma linha. Se a gente vai analisar algo que se importa mais com a área, por exemplo, esse objeto aqui, ó, ele tem uma área aqui embaixo, aqui, ó. Então, se eu estiver analisando somente essa área, só uma superfície, aí eu chamaria esse tipo de análise de dilatação superficial, pois eu estou analisando somente a superfície, sacou? Mas que, na verdade, o objeto ele dilata-se nas 3 dimensões. Então, para a gente entender a matemática por trás disso aqui, a gente vai fazer nessa aula apenas a análise da dilatação linear. Na próxima, a gente se aprofunda nas demais. Então, vamos lá. Vamos aqui, então, colocar aqui, ó, o primeiro tópico da aula. Pronto. Vamos botar aqui, ó, dilatação. Você já anota aí, ó, dilatação. Dilatação. Pronto. Aí você põe térmica, dilatação térmica. Opa, pulei o C. Dilatação térmica linear. Você coloca aí, ó, linear. Pronto. Beleza? Então, para exemplificar isso, eu vou colocar aqui um retângulo. Deixa eu pegar aqui um retângulozinho aqui. Uma forma, retângulo. Pronto. Então, eu tenho aqui um retângulo. Eu vou aqui, ó. Ai, como ele ficou feio. Não gostei desse retângulo. Vamos pegar aqui outro. Vamos ver aqui se funciona com um quadrado. Pronto. Se eu chegar aqui... Ah, dá na mesma, né? Dá na mesma. Ou... Não tem nada não. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui esse quadradinho assim, ó. Pronto. Pronto. Eu tenho um objeto aqui que tem esse tamanho. Até diminuir um pouquinho aqui, ó. Pronto. Legal? Aí... Deixa eu duplicá-lo aqui, ó. Aproveito e pego uma cópia idêntica. Esse aqui eu vou aumentar o tamanho dele. Vamos supor que isso aqui é quando ele sofreu a dilatação, certo? Pronto. E aí vai ficar aqui, ó. Vamos agora... Pronto. Então ele começava nessa linha e ele terminava aqui, ó. Só que agora ele termina aqui. Ou seja, ele tinha um tamanho aqui, ó, que eu vou chamar de L e botar uma bolinha para dar a ideia de L de linha, de linear, para dar a ideia de que eu estou analisando a dilatação linear, tá bom? Então, esse L0 vai representar o comprimento que ele tinha antes de passar pelo processo de aquecimento. Então, esse L0, você já anota aí, que ele representa o comprimento inicial. Aqui, ó, inicial. Pronto. Comprimento inicial. Beleza? Tudo certinho? Dá um pinguinho aqui no I aqui, ó. Pronto. Agora, esse novo tamanho que ele tem aqui, ó, aí eu já vou chamar aqui, ó, deixa eu botar aqui, descer mais isso aqui, pronto. Isso aqui eu vou chamar apenas de L. Quando a gente não bota a bolinha, dá a ideia de que é final, né? Então, esse L aqui, ó, vai dar a ideia de que é o comprimento final, ou seja, após o processo de aquecimento, né, de mudança de temperatura. Esse pedacinho que ficou aqui, você tem 2 formas de dar nome a ele. Você pode chamar esse pedacinho de ΔL, né, chamá-lo de variação de comprimento. Esse pedacinho aqui, ó, ΔL. Ou você pode simplesmente chamá-lo de dilatação térmica linear. É a mesma coisa. Então, isso aqui também pode ser chamado de ΔL. Eu estou lhe dando essas formas diferentes de falar, porque você vai fazer uma questão que não foi elaborada por mim, por exemplo, né, na prova do Enem. Então, você precisa estar familiarizado com essas diferentes formas de se referir a uma mesma coisa. Então, a questão pode dizer qual foi a variação de comprimento. Ela pode dizer qual foi a dilatação térmica. Ela pode dizer qual foi o ΔL. Tudo isso vai nos levar para a mesma coisa, sacou? Pronto. Então, vamos à análise matemática. O valor desse ΔL, o valor dessa dilatação, depende de 3 fatores, de 3 coisas, que é isso que a gente vai analisar aqui agora. O quanto que ele vai dilatar... Deixa eu botar aqui de volta a canetinha, pronto. O quanto que ele vai dilatar vai depender de L0. Olha, se você já chegou até aqui, eu imagino que você esteja gostando da aula, está sendo útil para você. Então você faz esse favor para nós, você clica nesse joinha aí e aproveita essa setinha do ladinho aí e compartilha aí para os seus grupos de estudo, para os seus outros colegas também terem acesso a esse tipo de material e ao mesmo tempo me ajudar, fazendo com que o YouTube indique esse material para outras pessoas, tá bom? Agora, boa aula! De alfa e de ΔT. E aí eu vou te dar agora a legenda
dessas variáveis, dessas letrinhas que aparecem aqui. Vamos começar então com esse ΔT. Esse ΔT é a variação de temperatura. Variação de temperatura. E aqui já perceba que para que haja uma dilatação, né, uma alteração nas dimensões, é necessário que haja variação de temperatura. A temperatura estava fria, aumentou, então o objeto aumenta de tamanho. Isso também vale do oposto, só para ficar claro, a contração térmica é quando você resfria. Então o resfriamento faz as moléculas se reorganizarem, o que reduz o volume, a matemática é exatamente a mesma, certo? Então ΔT, variação de temperatura. Como é que eu encontraria essa variação de temperatura? E aí, lembre-se que tudo que é delta é o valor final menos o valor inicial, é o valor final da temperatura menos o valor inicial. Professor, aí eu uso qual escala? Celsius, Fahrenheit, Kelvin? Não, isso aqui não é o importante no momento. Quando eu explicar o significado da letra alfa, que aparece aqui no meio dessa equação, aí você vai saber qual é a unidade mais adequada para o seu rascunho. Vamos então agora para esse alfa, né? Vamos então direto para o alfa, porque o L0 eu já coloquei aqui em cima e o ΔL você já deduziu que é a variação de comprimento. Então falta eu legendar aqui, ó, esse alfa. Esse alfa, ele recebe um nome bem grande, tem nome e sobrenome. O nome dele é coeficiente de dilatação, por aqui embaixo, dilatação térmica linear. É importante destacar a palavra linear. Se você for abreviar, abrevie tudo, menos o linear, tá bom? Eu vou até passar um marca-texto nesse linear aqui, devido ao grau de importância dele aqui, ó. Esse linear aqui, ó, é muito importante. Porque esse coeficiente é um número. Um número que representa o quê? Ele representa a substância daquele material. Se você está falando de um objeto que é feito de ferro, a substância ferro, ela tem um coeficiente de dilatação térmica linear, um número. Esse número vai indicar se aquela substância ela sofre dilatações mais facilmente ou mais difícil, se é mais notável ou se não. Por exemplo, alguns materiais dilatam mais, então eles precisam ser representados por números maiores. Outros materiais dilatam menos, então eles são representados por números menores. Sacou? Então isso, no final das contas, é uma constante que só depende do material. Para cada material, um valor de coeficiente diferente. Esse coeficiente, ele vem indicado com uma unidade de medida que pode ser assim. Vou botar aqui um exemplo. Opa, esqueci de pôr a canetinha, né? Aqui, ó, exemplo. Pode vir assim, ó, alfa igual a 1 vezes 10 a menos 5, por exemplo. E geralmente são assim, números bem pequenos. E aí você pode ter a unidade vindo assim, ó, barra grau Celsius. Quer dizer, se a forma de ler esse número seria alfa igual a 1 vezes 10 a menos 5 por grau Celsius. Ou a forma mais comum que eu vejo por aí nas questões é botar o grau Celsius e elevar a menos 1. Esse menos 1 é exatamente a ideia do por. Isso ele vai dizer uma forma de percentual, está associado a uma ideia de percentual. Quantos por cento aquele objeto aumenta ou diminui. Não é porcentagem diretamente não, tá bom? É como se fosse, é só uma analogia que eu estou fazendo aqui com você aqui agora. Então, vamos imaginar esse objeto que eu acabei de citar aqui nesse exemplo. Vamos imaginar que ele, quando começou a sua dilatação, ele estava a uma temperatura, vamos colocar aqui valores aqui. Vamos por valores. Vamos imaginar que o comprimento inicial dele, ele era um objeto que tinha 50 metros, tá bom? O alfa dele, a gente já sabe aqui, ó, que é de 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1. Vamos supor que a primeira temperatura, a temperatura inicial, era a temperatura de 20 graus Celsius e ele foi aquecido até chegar a uma temperatura de 120 graus Celsius. Percebeu que com essa informação a gente já deduz qual é a variação de temperatura? Quanto foi essa variação de temperatura? Ela foi de 120 menos 20, aumentou 100 graus Celsius. O importante na unidade de medida não é se é grau Celsius, se é Fahrenheit ou se é Kelvin, é se a unidade que está sendo usada para representar o alfa ser a mesma unidade que a gente usou para representar o ΔT, a variação de temperatura.
Então, a minha dica é, olhe para o alfa, a unidade que tiver lá, você usa nos Celsius, na temperatura. Se a temperatura estiver em Fahrenheit, mas você precisa de Celsius. Então, você já viu na aula 1 como fazer essa transformação para adequar o seu valor ali dentro da continha, certo? Armando e efetuando. Então, vamos lá. A variação de comprimento vai ser igual a L0 alfa delta T. Então, L0, 50 metros. Tá aqui um M de metros. Vezes o alfa. O alfa, 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius elevado a menos 1 ou por grau Celsius. Variação de temperatura, 100 graus Celsius. Olha por que do grau Celsius elevado a menos 1. Porque quando chegar aqui, ó, esse grau Celsius que tem expoente 1 vai cortar com esse grau Celsius que tem expoente menos 1. E aí a resposta que a gente vai ter em metros, até porque a gente está medindo o tamanho, também se mede em metros, não é isso? Então vamos ver como é que então fica aqui, ó. Vamos lá. Delta L vai ficar igual a 50 vezes 1, 50. 50 vezes 100, 5.000. E aí você tem agora vezes 10 a menos 5 metros. Essa questão poderia ser respondida exatamente dessa forma? Não, a resposta final você tem que ajustar as casas decimais desse númerozinho aqui, ó. A vírgula a gente finge que está depois do número aqui, né? Supostamente está lá. A gente desloca ela para a esquerda 3 casas para que esse número aqui, ó, fique menor que 10. Então ela viajou aqui 3 casas para a esquerda, notou? Então ficou 5,0000, que é a mesma coisa que 5. Como esse número diminuiu 3 casas, é importante que esse expoente aumente 3 casas. Então vamos aumentar 3 casas. Está no menos 5. Se ele aumenta, vai para o menos 4, menos 3. Sacou como é que é o aumento? Então vamos aumentar 3 casas. Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Então o expoente aqui, ó, é menos 2 metros. Então aqui sim, sua resposta pode ser deixada assim, caso a questão que você for fazer seja discursiva. Se ela for objetiva, então você tem mais de uma forma de responder. Ela poderia estar assim, ou ela poderia estar assim, ó. Se a gente quiser se livrar dessa potência toda, a gente colocaria aqui, ó, 2 casas decimal, tá vendo? 0,05, 2 casas depois da vírgula, metros. Poderia também ser deixada assim sua resposta. Ou você ainda tem uma terceira opção, que é 2, isso aqui é 2 o quê? 2 não, desculpe, 5. 5 o quê? 5 centímetros. 5 centímetros. Então, você tem 3 formas diferentes de organizar aí a sua resposta. Sacou como é simples? Como se trata de uma equação que tem 4 variáveis, tem o L0, tem o ΔL, tem o alfa e tem o ΔT, qualquer uma dessas variáveis pode ser perguntadas a você numa questão. Então, você vai lendo a questão, fazer essa interpretação do que é que está sendo perguntado. Se eu perguntar qual é o alfa, então a questão vai ter que te informar qual é o ΔL, qual é o L0 e qual é o ΔT. Aí você joga na fórmula e só vai sobrar ali, só vai ficar faltando encontrar a variável que você precisa. Sacou? Fique atento no processo de interpretação das questões, porque nem sempre esses dados que você precisa, eles já vêm prontos assim, numa bandejinha. Às vezes ele vem disfarçado e você tem que, durante o processo de interpretação, deduzir de que valor está falando. Pode estar num gráfico, pode estar numa tabela, pode até estar dentro de outra conta, tá bom? Agora, tem um caso em particular que eu quero chamar a sua atenção aqui. Que caso particular é esse? Vamos anotar aqui o segundo tópico dessa aula. Então, você já anota aí, ó, item 2. Aí você bota assim, ó, lâminas bimetálicas. Bom, já deu para sacar que eu vou falar de 2 metais, porque são lâminas bimetálicas. Para isso, eu quero que você imagine o seguinte. Imagine que eu tenho aqui, ó, 2 lâminas. Vamos desenhar uma lâmina de vermelho, uma lâminazinha aqui. O que é que se entende por uma lâmina? Uma lâmina é uma superfície assim, ó, certo? Uma lâminazinha aí, algo bem fininho. E agora eu vou desenhar uma outra lâmina azul. Só que eu quero tentar desenhar aqui, ó, do mesmo tamanho. Pronto. Eu desenhei elas de materiais de cores diferentes porque elas são de materiais diferentes. Um dilata mais e outro dilata menos, certo?
Vamos fingir, então, para nossa análise aqui, que a dilatação do que está em cima, que eu vou chamar de alfa 1, que está aqui desse lado, alfa 1 e alfa 2. Eu quero partir da ideia de que alfa 1 tem um valor maior do que alfa 2. O que é que você vai deduzir com isso? Que se ele tem um alfa maior, quando eu fizer minha conta, vai dar uma dilatação maior. Então, para uma mesma variação de temperatura, ele dilata mais. Então, no processo de dilatação, o que é que estaria acontecendo? Eu ia fazer o seguinte, deixa eu fazer uma cópia, tem uma ferramenta aqui que faz cópia, deixa eu lembrar, tá aqui, pronto. Vamos duplicar isso aqui, pronto, certo? Só que o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou aumentá-los de tamanho. Vamos fingir que esse aqui sofreu uma dilataçãozinha. Aqui, ó. Aqui, pronto, entendi agora. Beleza? Ele dilatou um pouquinho, sacou? E o de baixo também vai dilatar? Vai, o de baixo também vai dilatar. Só que ele vai dilatar um pouco menos. Sacou? Que o de cima dilatou mais? Beleza. Agora, isso acontece porque eles estão separados. Mas e se... Olha que loucura. Se esses dois objetos estivessem grudados um ao outro, colados ou soldados um ao outro, ele não teria como criar esse deslizamento assim, ó, e formar um degrau. Tá vendo aqui, ó? Ele não faria isso aqui. Então, o que ia acontecer? Aquele objeto que dilata mais, ele ia ter que curvar o objeto que dilata menos. Sacou? Ele ia fazer isso aqui, ó. Então, vamos supor que essa minha mão está representando o objeto vermelho, que é o que está lá em cima, e esse que está embaixo, que é o azul. Quando o vermelho tentar crescer mais que o outro, mas sem poder deslizar, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai criar uma curvatura no objeto. Vamos ver aqui uma ilustraçãozinha de como é que ficaria isso aqui, ó. Então, vamos imaginar aqui agora, canetinha. Vamos botar aqui o vermelho aqui novamente. Só que o vermelho, por dilatar mais, ele faria isso aqui, ó. Ops, ficou muito feio meu desenho. Ficou menos feio. Pronto, ele se curvou para cá, ó. Se o azul tiver grudadinho nele, colado, ele vai ficar aqui embaixo. Sacou? Pronto, o de fora ficou maior, o de baixo ficou menor, assim como era previsto pela questão dos coeficientes, só que causando uma curvatura. Essa lâmina bimetálica, ela tem diversas aplicações. Eu vou dar o exemplo de uma, que é para abrir e fechar circuitos elétricos que envolvem temperatura, como é o caso do ferro de passar, da torradeira, da air fryer, ou de qualquer outro produto desse que você tem em casa que segue essa linhagem. Lembrando que se você está no colégio ainda, na segunda série, caiu de paraquedas nesse vídeo, então você ainda não assistiu aulas de eletricidade. Ou se você é um aluno do pré, está começando agora a turma do pré e ainda não viu a parte de eletricidade. Bom, para que uma coisa elétrica funcione, você precisa ter uma fonte de energia elétrica, o objeto para gastar energia, né, que vai ser o seu aparelho, e os fios de ligação. E tudo isso tem que estar em um circuito chamado de circuito fechado. O que o interruptor faz para apagar uma lâmpada é abrir a parte desse circuito. Vou criar um pequeno circuito elétrico para ilustrar aqui. Imagine agora que eu tenho aqui uma lâmpada. Meu circuito vai estar representado por uma lâmpadazinha, tá bom? Deixa eu ajeitar essa lâmpada, ficou muito feia. Aqui é o fiozinho que tem dentro da lâmpada. Ela vai ter um fio positivo, fio negativo, isso aqui vão ser presos a uma tomada, uma fonte de tensão ou uma bateria. Eu vou desenhar aqui como se fosse uma bateria, certo? Pronto. Uma bateria. Aí essa lâmpada estaria acesa. O que o interruptor faz é abrir esse circuito em algum lugar para interromper a passagem dessa corrente elétrica. Isso pode ser feito de forma manual, mas eu poderia fazer isso usando uma lâmina bimetálica. Eu poderia chegar aqui, ó, colocar uma lâmina bimetálica aqui. Tá aqui a parte vermelha, vou botar a partezinha azul aqui do lado, ó. Pronto. Como ela é metal, ela permite a passagem da corrente elétrica, mas se por alguma razão houver um superaquecimento desse circuito, essa lâmina ela vai se curvar para a direita, fazendo isso aqui, ó. Vamos botar o vermelhinho aqui se curvando para cá, ó. Aqui, e o azulzinho aqui acompanhando ele aqui, ó, curvando-se para esse lado, deixando aqui em cima, ó, o circuito aberto, apagando a lâmpada.
Só que eu botei uma lâmpada como exemplo, supondo que você ainda não viu circuitos elétricos. Mas poderia ser um ferro de passar, isso tem dentro dos ferros de passar. Quando ele atinge uma certa temperatura, ela é suficiente para dilatar uma lâmina bimetálica que vai se curvar, abrindo o circuito e não deixando o ferro continuar o processo de aquecimento. Ele estaciona na temperatura que você escolheu. É óbvio que depois que o circuito fica aberto, a corrente elétrica para de passar, o ferro volta num processo de resfriamento, a lâmina começa a voltar para a posição original, ela fecha o circuito novamente e a partir daí o ferro começa a aquecer novamente. É por isso que no ferro de passar tem uma pequena lâmpadazinha. Quando o ferro está com o circuito em aquecimento, em funcionamento, a lâmpada fica acesa. Quando a lâmpada apaga, significa exatamente que a lâmina bimetálica ela se curvou e abriu o circuito, que a temperatura do ferro já chegou naquela que você escolheu lá naquele botãozinho que seleciona. Beleza? E aí, chegamos ao final de mais uma aula. A aula que você aprendeu sobre a dilatação térmica linear. Agora é cair de cara mesmo nos exercícios e dar aquele treino para ficar bem afiado e veloz no processo de resolução de questões. A gente se encontra aqui na nossa próxima aula. Bons estudos, um forte abraço e até lá. Tchau.